Vamos lá então, pessoal. Orientação para a prova P3/P4. Bom, frente A, caderno 2 e caderno 3. Vai pegar as aula 25 e aula 26 do caderno 3, tá? Mas em sua grande maioria será o caderno 2. Então aqui estão os conteúdos, né, disponibilizados para vocês. E agora eu preparei umas telas e alguns exemplos, né, quando possível, dentro de cada tema de aula. Então, na aula 17, nós estudamos função e anotação f de x. Está lá no caderno 2, página 100. O que seria essa anotação f de x? Dada uma função, como essa, a gente conseguir encontrar o seu valor numérico. Por exemplo, c de 10. Eu até peguei um exemplo diferente, porque nem sempre é f de x. Esse aí é uma notação genérica. F de função, x é a variável independente, é o domínio. Quando o exercício estiver contextualizado, por exemplo, esse exercício aí, o C pode ser custo. O custo pode ser uma função que uma empresa desenvolveu para calcular o custo de fabricação de X unidades de um determinado produto. E aí a empresa quer descobrir assim, qual é o custo para a produção de 10 unidades? Então ele quer o C10. Então ele quer saber o valor do custo quando a produção for de 10 unidades. Lembra a definição de função, né? Principal, a gente parte daí. Função é uma relação de dependência entre duas grandezas. É uma relação de dependência entre duas grandezas. Então, ó, envolvem duas grandezas. Peças fabricadas, custo, certo? Relação. A relação é a operação matemática que está acontecendo entre a variável independente, que é o x, que é o domínio, e o c, que é o custo. Por quê? Porque o custo depende da quantidade de produtos que serão produzidos por esta empresa, né? Então, a primeira análise que a gente tem que ter, a primeira base é essa, que é o conceito básico de função. Beleza, interpretei, então eu consigo saber que C10 significa que eu quero descobrir o custo para a produção de 10 unidades. E aí, como a gente já interpretou que quem domina é a quantidade de produtos, é no lugar do x que nós vamos substituir. Sempre respeitando a ordem das operações, potência, multiplicação, adição, subtração, no final. Então já fiz ali a potência, e aí a gente consegue chegar ao seguinte, que o custo para a produção de 10 unidades desse determinado produto é de R$ 2.500, certo? Então esse seria o tema central da aula. E os exercícios que a P3/P4 conterá estará envolto nesses exemplos que eu dei. Outro exemplo, né, esse muito importante, a gente estuda muito, nós fizemos vários exercícios desse, que é montar a lei da função dada duas informações. Por quê? Porque eu tenho duas variáveis a encontrar. Eu tenho o A e o B. Lembra aqui, ó, x é a relação que existe entre o f, né? Então, aqui é a relação entre as duas grandezas. O x é uma grandeza, o f de x é outra grandeza. O x é o domínio, o f de x é a função, tá? Então, quem é variável que a gente vai encontrar aqui é o a e o b, tá? Não confunda. Aí a gente tem que saber, primeiro coisa é ler, né? Ler. O que está escrito aqui? F de 1 igual a 5? Não, né? Sim, né? Não há uma leitura estricto, né? Não há uma leitura linear assim. A nossa leitura já é interpretando isso na linguagem de função. Aqui está dizendo o seguinte, que quando x for 1, o f de x, que é o y, será 5.
É um par ordenado. É um par ordenado. Quando x for 1, o y é 5. Quando x for 2, o y é 8. Então, a gente substitui. Olha aqui, ó, quando x for 1, o f de x que representa o y, né? Que é a mesma coisa, f de x e y é a mesma coisa, ele será 5. Logo, 1 vezes a, o x é 1. 1 vezes a dá a mais b igual a 5. Qual que é a outra? Quando o x for 2, 2a mais b será igual a 8. Sempre vai cair num sistema, e a partir daí o sistema vocês podem resolver da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis. Normalmente esse tipo de exercício para poder achar essas variáveis a e b, e aí depois, gente, que achou o a e o b, o exercício pode pedir qualquer coisa. Ele pode pedir a escrita completa da função, ele pode pedir a mais b, a vezes b, a elevado a b, não importa, né? O objetivo aí é interpretar essa notação de função e encontrar o valor dessas variáveis a e b. Esse é o, depois que ele perguntar, a gente resolve. E aí, ali na hora de resolver, vocês sabem, no mínimo 2 métodos, que é o método da soma e o método da substituição, para poder resolver esse sistema de equação. Geralmente, né, que eu estava dizendo, ali fica fácil de resolver pelo método da soma, mas fiquem à vontade, né? E aí a gente descobre que o A é 3 e o B é 2, e aí responde o que o exercício quiser depois, beleza? Então é isso aí, só vai dar uma repassada aqui antes de ir para a próxima aula. Treinem, né? Treinem, refaçam. Bom, aí aqui fica bem interessante, né? Porque quando a gente estudou esta parte aqui, ele fica bem lúdico, né? Porque a gente vê a relação acontecendo, né? Então, nesta aula aqui, ó, nestas aulas 18 e 19, função, basicamente o caderno inteiro 2 girou em torno de função e começou o 3 com função, e ainda ele vai continuar o 3 ainda com uma parte de função, a gente vai estudar módulo, função modular, ainda a gente vai ficar um tempo aí em função, para vocês verem a importância que tem função, né? Metade do ano na frente A de vocês está girando em torno de função, 2 apostilas, né? Praticamente completas girando em torno de função. E aqui, conceito básico. O que seria o conceito básico? Identificar o conjunto de domínio, o conjunto, a definição, né, já ficou na outra, o conjunto de domínio, contradomínio e o conjunto imagem, certo? Então, esse seria o conceito básico, isso seria o que a gente tem que dominar. Então, nós fizemos isso nos exercícios. Na aula 18, girou mais em torno, né, de diagramas. Na aula 19, gráficos, né? Então, eu expliquei para vocês aqui as condições de uma relação ser ou não função, né? Então, lembra? Então, assim, esse conjunto A é o conjunto de domínio. Dentro do conjunto A, a primeira condição, não pode ficar nenhum elemento sobrando sem uma imagem lá no conjunto B, certo? Todos os elementos do domínio têm que ter a sua respectiva flechinha indicando a imagem lá dentro do conjunto B. Esse é o domínio. Esse é o domínio. Então, se isso aqui for uma função, que a gente vai analisar agora, se isso aqui for uma função válida, verdadeira, o A é o conjunto de domínio. O B é a imagem? Não. O B é o contradomínio. B é o contradomínio. Eu sei que mas o que seria o contradomínio? O contradomínio seria um conjunto onde você encontrará lá dentro elementos
que serão as imagens, certo? Então, normalmente, o conjunto de contradomínio, ele serve para as opções de imagem. Vai sobrar elemento? Aí pode sobrar? Pode, que pode sobrar elemento. Porque eles são opções, certo? É uma caixa onde eu vou lá, essa imagem. Imagem. Vai sobrar alguns elementos lá? Não tem problema, não pode sobrar elemento no A, que é o domínio, certo? O B vai sobrar elemento. Beleza, essa é uma condição. Aí eu expliquei para vocês, né, duas analogias que eu faço, que serviu para mim entender, né, bem, que é a teoria dos gêmeos e a teoria dos espelhos. O que a teoria dos gêmeos diz? E agora que nós estamos estudando mais a fundo função do segundo grau, a gente vê a teoria dos gêmeos o tempo inteiro na construção de uma parábola, né? Então, o que seria os gêmeos? Seria isso aqui, ó. Eu tenho um cara que é o -2. E ele é diferente do 2. Muito diferente do 2, certo? Então eu posso dizer que eles são gêmeos. São gêmeos, são duas pessoas diferentes, mas eles são gêmeos. E como eles são gêmeos idênticos, são gêmeos idênticos, se eu tiver uma foto 3x4, desculpem, se eu tiver uma foto 3x4, uma imagem, ela serve para representar os dois, mesmo eles sendo duas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com vidas diferentes. Uma foto, se eles são idênticos, uma foto, ela representa a imagem dos dois, que aqui seria a foto, seria o 16. Então, ó, beleza, isso aqui existe, a teoria dos gêmeos existe, porque a gente sabe que existem gêmeos e que só com uma foto, se os gêmeos forem idênticos, a gente não consegue diferenciar os dois. Então, uma foto representa os dois. E sempre em função quadrática, a gente vê a teoria dos gêmeos. Mesmo porque a parábola não se formaria se ela não tivesse os seus gêmeos. Ó, fez a parábola. Então você tem aqui, por exemplo, o 2 e lá do outro lado o -2. Só que os dois estão sendo sempre passando ali, ó, no mesmo valor para a função, certo? Que seria a imagem. Então, isso aqui, ó, beleza, é válido. Aí fala assim, bom, aqui tem outro gêmeo aqui, pode ter dois gêmeos na mesma? Pode ter dois, pode ter três e terá. Quando é uma função quadrática do jeito que eu estou dizendo, terá. Então, vamos analisar se isso aqui é uma função. Tem algum elemento aqui que está sem a flecha lá do outro lado? Não, não. Tem dois caras diferentes que têm a mesma imagem, dois caras que têm diferentes têm a mesma imagem, tem um cara aqui que tem uma imagem diferente, tá todo mundo lá, beleza. Aqui tá sobrando elemento, pode sobrar? Pode. É função? Sim. Esse diagrama representa uma função válida. Agora vamos ver o outro, certo? Mesma coisa, conjunto A de domínio, conjunto B de contradomínio. Bom, lá dentro não está sobrando ninguém. Então é a primeira condição, não está sobrando ninguém. Tá sobrando ninguém já é uma boa notícia. Aí você olha assim e fala, pô, mas isso aqui tá diferente. Lá eram dois domínios diferentes que tinham uma mesma imagem. Aqui é um único domínio, que é o 4, que está refletindo duas imagens diferentes. Essa seria a teoria do espelho. Existe a possibilidade de você ter uma pessoa, agora eu só tenho uma pessoa, é o domínio. E aí ela olha para um lado, tem um espelho, ela vê uma imagem. Aí ela olha para o outro, tem outro espelho, ela vê outra imagem. Existe isso? Uma pessoa que é representada por duas imagens diferentes? Não existe. Certo? Isso não existe. Então, a teoria dos espelhos é que é assim: uma pessoa tem uma imagem. Não tem como uma pessoa ser representada por duas imagens. Não tem como esse 4 olhar para o espelho e ver o -2 como a sua imagem, e aí se ele olha para o outro, ele vê 2 como a sua imagem. Então, isso aqui não é uma função, certo? Esse é o conceito básico. E aí, a partir do gráfico, né, nós conseguimos identificar
o conjunto de domínio, prestando atenção se é bolinha aberta, se é bolinha fechada, né? Como nós vamos escrever este conjunto de domínio. Uma dessas opções é essa, com o colchete, certo? Colchete fechado, porque a bolinha é fechada. Olha aqui, ó, estou vendo aqui o domínio, certo? O domínio relaciona a variação no eixo x. Então, de onde a onde essa função está no eixo x? Ó, o primeiro ponto dessa função que a gente pode identificar tem coordenada x igual a 2, certo? Coordenada x igual a 2 com bolinha fechada, então colchete fechado 2. Até onde essa função ela está indo no eixo x? Ela está indo até o 4, bolinha fechada no 4, então fecha o colchete, domínio é 4. Imagem, então agora eu vou olhar relacionada ao eixo y, certo? Então olha aqui, ela está começando a ser construída, ó, aqui, ó, aqui, tá vendo que não é o par, ela está começando aqui, ó, ela está começando aqui, no y igual a 1, bolinha fechada, então fecha o colchete é 1. E ela está indo até onde? Ela está indo até a coordenada 5, bolinha fechada no 5, fecha lá. O domínio pertence ao conjunto dos números reais, são infinitos números, mesmo sendo o intervalo pequeno, que vai de 2 até o 4. Número 2, incluindo 2, até o número 4, incluindo 4. E a imagem é a mesma coisa, pertence aos números reais, começa no número 1, incluindo 1, e vai até o número 5, incluindo o 5. Beleza? É isso aí. Aqui, opa, meu Deus. Aqui, a gente volta para aquelas notações. Aqui, esses conceitos básicos giravam em torno de exercícios. É o que a gente acabou de ver. E ele passou a colocar algumas funções que existiam restrição no domínio. Não sei se vocês lembram. Então, por exemplo, esta aqui, ó, a gente estudou algumas. Então, aqui, eu não posso dizer nesta função aqui que o seu domínio é o conjunto dos números reais inteiros. Por quê? Porque existe uma restrição no domínio. Qual que seria a restrição? O número 2, todo mundo está vendo aqui, né? Porque se o x for 2, vai ficar 2 menos 2, você cria uma indeterminação matemática. Então, nesta função, para que não sobre este elemento, certo? Igual a gente viu lá, para que não sobre este elemento dentro do conjunto de domínio, a gente já tem que tirar ele. A gente já tem que fazer essa restrição, porque vai ficar assim o domínio desta função aqui, ó. X pertence aos reais menos o número 2. Ou x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 2. Tem várias maneiras de você escrever isso. O fato é que você tem que retirar o número 2 do conjunto de domínio. Quando você tem uma raiz, nós estamos trabalhando ainda dentro do conjunto dos números reais, e a gente sabe que também não existe raiz de índice par, tá vendo? Raiz quadrada, raiz de índice par, para número negativo. Então, quando você tem uma raiz, você tem restrição também. Então é isso, certo? Quando você tem uma equação fracionária, né, a incógnita, o domínio, ou pelo menos um deles estão aqui no denominador, normalmente você terá restrição, e quando você tiver uma equação irracional, onde a incógnita está dentro de um radical, e esse radical for de índice par, ele também terá restrição, beleza? É só ver lá, a gente tem... e o conjunto solução, né? O que seria o conjunto solução? Então, ele pede assim, ó, um f de x que é igual a n. Quem que é esse n? É um número qualquer, né? Então, ele é o contrário daquelas 2 aulas atrás que a gente viu lá, que era o f de 10, que ele pediria f de 1, f de 5. Então, aqui ele quer f de x igual a 2. Como é que a gente lê? O que que ele quer? Ele quer o conjunto solução do x, que a função seja igual a 2. Aqui ele quer o conjunto solução para o x quando a função for igual a 0. Esse aqui é o nosso famoso zero da função. É o ponto por onde a linha do gráfico cruza o eixo x, no zero da função. Normalmente a gente calcula muito o zero da função. E aí a gente
faz o seguinte, né? Eu coloquei aqui, a gente faz o seguinte. Então, peguei essa aqui, ó, certo? Tava mais fácil de digitar. Essa, para falar a verdade, por isso que eu escolhi essa aqui. Então, assim, ó, eu quero f de 2 para esta função. Então, eu quero 2x mais 1 que dê 2, que a função seja 2. Vou descobrir quem? O valor de x, o conjunto solução. Então, aqui esse 1 passaria para o outro lado, menos 1 daria 1, o 2 passaria dividindo, x é igual a 1 sobre 2. Esse é o conjunto solução para quando ele for 2. É um par ordenado também? Sim, x meio, y2. É um par ordenado. Aqui é o zero da função, é o ponto por onde ele vai passar no eixo x. Passa para lá, ficaria menos 1, passa o 2 dividindo, x seria menos meio. Então, lá nesse ponto menos meio e 0 é por onde a linha do gráfico passaria. Beleza? Aqui, gente, tem algo bem bacana aqui. Eu acho que vocês não poderiam deixar de dar esse clique aqui e a gente ir lá para essa página do GeoGebra, onde nós temos uns controles deslizantes, né, do autor Carlos aqui, que ele montou esses controles deslizantes para que a gente estude todas as possibilidades para o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma função de primeiro grau. Deixei para vocês também o vídeo que eu gravei mostrando para vocês a construção de funções, né, lineares, funções de primeiro grau, envolvendo não, através do GeoGebra, que a gente vai modificando ela lá. Olha que fantástico, que incrível isso aqui, certo? Então aqui nós temos, né, dois pontos que estão destacados. Nós temos o ponto B e nós temos o ponto A. É o que normalmente a gente vai buscar lá. É o ponto de intersecção com o eixo Y e o ponto de intersecção com o eixo X. Esse aqui representa o coeficiente linear, sempre, é o coeficiente linear da função. Olha aqui a função, f de x é igual a x mais 2, certo? Então vamos começar pelo mais fácil aqui, ó, que seria esse mais 2, esse termo independente aqui. Esse aqui, que seria o b, sempre será o local por onde a linha do gráfico passará no eixo y, que é o coeficiente linear. Veja só, eu posso modificar essa função, ó, no A, eu posso girar ela a 360 graus e ela está fixada lá no ponto 2. Perceberam que independente da maneira que a gente construa ela, ó, você pode ir olhando aqui, ó, 1.6, negativo, positivo, a gente zera, ele não sai do eixo Y no ponto de coordenada 2. Então tenham confiança. Olhou uma função afim, uma função de primeiro grau, o coeficiente linear será esse ponto por onde ela passa. Aí a gente modifica ele, certo? Então, por exemplo, olha aqui, ó, quando a gente fez alguns exercícios que passava no zero. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, quando você tem f de x igual a x e f de x igual a 0,5x, f de x igual a 2x, ela sempre vai passar na origem do plano cartesiano, certo? Muito legal. Ó, olha lá, quando a gente mexe só no B, como ela não muda a inclinação dela, ela só muda o local por onde ela passa no eixo Y, consequentemente, o ponto por onde ela passa no eixo X mudará também, certo? Muito bacana. Aí sim faz sentido quando a gente vê aquele ΔY sobre ΔX como sendo o coeficiente angular, beleza? Eu vou deixar esse P aqui, vamos deixar ele lá no 2, certo? Agora vamos entender o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, ele será, em primeiro lugar, a tangente do ângulo formado entre o eixo x e a reta estudada.
sempre nessa ordem, sempre, não é qualquer ângulo não, é sempre do eixo X para a reta estudada, seria isso aqui, certo? Tangente desse ângulo. São poucos exercícios que nós temos que envolvem o ângulo. Normalmente envolvem pontos. Normalmente envolvem pontos. E aí, esse coeficiente angular, a gente vê que é o ΔY, né? F de x b menos f de xa, do jeito que você chamar, f de x ou y, é a variação das coordenadas y do ponto em cima com a variação das coordenadas x do ponto embaixo. É o que vai dar esse coeficiente angular aqui. E percebam o seguinte, ele vai ficando mais ou menos inclinado em relação ao eixo x, o A vai se modificando. Ó, vamos começar aqui, ó, A igual a zero. O que que acontece com A igual a zero? Como eu falei, tangente de zero é zero. Coeficiente angular é zero. Ele anularia essa parte, é aquele tipo de função paralela ao eixo x. Então fica f de x igual a 2, função constante. Função constante. Qual que seria a outra função constante que nós teríamos? Esta função onde ele será... Ah, ele limitou aqui o controle deslizante, que pena. Ele será 90 graus. Será que eu consigo? Não vai dar. Não vai dar. Olha, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar para fazer a... Não vai dar para fazer a que é vertical. Não tem problema. Seria quando ele forma 90 graus. Tangente de 90 graus não existe. Então, não é nem considerado função, né? É uma equação que apareceria assim, x igual a 2, um exemplo. Talvez por isso que não tenha, para não dar a impressão que estaria ensinando um conceito errado de função, e na verdade é uma equação, que se considera uma equação, né? Eu considero uma função também, né, na hora de explicar, é aquela que, por exemplo, ele vai passar aqui, ó, x igual a 2, não importa o valor do y, você vai ter uma reta paralela ao eixo y. Por quê? Porque forma 90 graus, tangente de 90 graus não existe. Fora essas, aqui, qualquer valor que você vai deixando ele mais ou menos inclinado, olha o que, que vai acontecendo. Olha, tudo isso aqui, ó, são funções crescentes, certo? Vamos pegar o limite que ele deixou aqui, ó. Esse controle deslizante, vocês sabem criar, eu ensinei vocês, a gente consegue criar isso aqui. E aí pode deixar o valor que quiser, né? De quanto a quanto. Olha, tudo isso aqui é função crescente, tudo isso aqui é função crescente, até chegar aqui no zero. Aí o que, que acontece? Olha aqui, ó, quando ele passa para o A negativo, já é decrescente. Tá vendo? Já é decrescente. Então, quando a gente vê a função, a gente consegue, pelo sinal do A, já classificar ela se ela é crescente ou decrescente. Quando aqui é positivo, ela é crescente. Quando é negativo, ela é decrescente. E assim, ó, quanto maior o número, né, negativo, né, que é menor, né, ele vai mudando a sua inclinação, ó, vai mudando a sua inclinação até chegar lá no limite também de quase a gente conseguir ver a função paralela ao eixo y. Então ele colocou o controle deslizante de menos 10 até 10. Então assim, muito interessante, muito bacana de estudar a partir daí, tá? Então não deixem de entrar, de brincar aí, de fuçar no GeoGebra e consultem o vídeo que eu ensinei vocês podem construir a de vocês também, né? E brincar a partir da de vocês. Então, a partir daqui, ó, a partir lá faz mais sentido agora quando a gente estuda isso aqui, tá vendo? Esse alfa é esse coeficiente angular que eu disse, que, olha, é a partir da tangente, pelo seu conceito, ou a partir dos pontos onde a gente tem o ΔY sobre o ΔX, certo? Tem a fórmula certinha, tá na página 107 aí do caderno de vocês.
Aqui está aquela função que eu queria demonstrar, né, que a gente não conseguiu, que é paralela ao eixo Y. Aqui a gente conseguiu paralela ao eixo X. Nós temos aqui, quando ele é negativo, decrescente, e aqui positivo, que ele é crescente, certo? Então, vai versar em torno disso. Aqui também, né, eu deixei aqui para vocês sobre a função quadrática. Aqui a gente já pode estudar tudo, né, do 23 a 26, porque eu ensinei passo a passo vocês construírem os controles deslizantes. Está aqui o meu vídeo aqui, que a gente fez nessa aula, né, para vocês treinarem, treinarem novamente. Aqui eu fiz pelo GeoGebra do computador mesmo, e nós temos a plataforma pronta lá também, da equação do segundo grau, que a Débora, provavelmente professora Débora, deixou aqui, e eu achei sensacional, né? Então tem que mexer, gente, tem que mexer para dominar, é importante. Olha aqui, olha que capricho que ela fez. Deixou todas as fórmulas, a fórmula da soma, a fórmula dos vértices, da função, tudo o que a gente precisa, tudo que vai cair na prova está aqui, tudo. Você estudar a partir dos coeficientes, como nós já fizemos. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, por exemplo, é a concavidade. Olha lá, ó, A igual a 1 maior que 0, concavidade para cima. Se eu vim aqui, ó, A menos 1, olha lá a concavidade para onde foi, certo? Já foi para baixo. Então, a gente vai vendo a função de cada um deles, como eu expliquei naquele vídeo para você, o B. O que que o B faz? Olha lá o que que o B faz. Olha lá conforme você mexe o B, certo? Então aqui não é, né, minha função não é ficar trazendo todas as respostas aqui pronta, porque já foi tudo isso já foi explicado, a função de cada um deles, é para vocês reverem, tá? O C ele tem a mesma função do B, né? Ele é o termo independente lá, ele é o local por onde a linha do gráfico cruza o eixo Y, é uma das primeiras coisas que a gente tem que observar, concavidade. E aqui, ó, só de fazer isso vocês vão acertar 2 questões na prova. Nessa prova agora, tenho certeza, porque eu montei em função assim a partir do gráfico para você identificar a função e vice-versa. Com essas informações, olha aqui, ó, eu observo lá, observo o A. Bom, o A é positivo. O A é positivo, com cavidade para cima. Aí eu observo lá o C é menos 4. Olha lá onde ela está passando. Ah, lá no menos 4. Ah, essa função aqui ela está adequada para esse gráfico. Olha as coordenadas do vértice aqui, ó. Menos B dividido por 2A. Ponto de máximo, ponto de mínimo. A gente consegue ver claramente aqui a imagem dessa função. Olha aqui, ó, tá vendo? Como o vértice aqui, ó, no caso, quando a concavidade é para cima, é ponto de mínimo, é o menor valor que a função atinge. Olha aqui, ó. Olha que capricho, essa linha tracejada aqui, ó, mostrando a simetria de uma função do segundo grau. Coisa linda. Decresce, 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 chega no ponto de translação, ela cresce, 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 cresce. Simetria. Se tem simetria, os gêmeos que eu falei para vocês. Olha aqui, ó. Esse aqui é um cara, ó, vamos pegar aqui o 4, ó. 4 é um cara que está tendo imagem aqui, ó, 2. E esse cara aqui, ó, que deve estar girando em torno de 1 aí, 1 e pouquinho aqui, também tem a mesma imagem. Então tem gêmeo aqui, tem gêmeos aqui, tem gêmeos aqui, tem gêmeos aqui, né? Ela funciona a partir da teoria dos gêmeos, né? Então, muito bacana, muito legal. Não deixem de assistir o vídeo e mexer, fuçar lá e de repente construir o de vocês também. Então a gente encerra a prova da frente A desta maneira. A frente B também tem o mesmo, né? Montei da mesma forma. Tem os temas das aulas e aqui os tipos de exercício. Então aqui, circunferência, segmento tangente. O que que versa essa aula? Segmento tangente. A gente está vendo aqui o conceito. Quando os segmentos são tangentes, eles têm a mesma medida, certo?
AR é igual a AS. A gente está vendo aqui raiz de 3 e raiz de 3. E qual que é uma das prioridades que a gente vai buscar sempre aqui? Saber que quando a reta é tangente, no ponto de tangência, ela forma 90 graus com o raio. São os dois conceitos fundamentais, certo? Os segmentos têm mesma medida e no ponto de tangência ele forma 90 graus com o raio. Sabendo disso, por exemplo, a gente resolve este exercício, que ele pergunta em relacionado a ângulos e relacionado a lados. Olha aqui, ó, esse aqui é ponto de tangência, e aqui mede 2y mais 10, aqui é ponto de tangência, então significa que 2y mais 10 tem que ser igual a 5y menos 8. Monta a equação, letra de um lado, número do outro, resolveu. Aí assim, pô, como é que eu vou achar esse valor desse ângulo x aqui? Pois bem, se aqui é 90 graus, com 75, com esse ângulo aqui, você sabe quanto falta para 180 e você descobre. Certo? Entendeu? Sem identificar que esse ângulo aqui é de 90 graus, porque é o ponto de tangência com o raio formando 90 graus, você não vai chegar nesse valor desse ângulo aqui nunca. Mas, né, com esse conceito do 90 graus, você vai identificar fácil. Ângulos na circunferência. Isso aqui, gente, concentrar, né? Aqui não tem como errar. Esses exercícios na prova não tem como errar. Porque eles vão girar em torno dessas imagens que eu coloquei aqui para vocês. O que nós temos que saber? Dois ângulos, ângulo central e o ângulo escrito. Eu não coloquei o ângulo interno, que eu acrescentei, o ângulo externo também não. O ângulo interno faltou até na apostila, né? Eu acabei passando para vocês as fórmulas do ângulo interno e do ângulo externo, porque existem também. Então, por isso que nós vamos trabalhar na prova só com o ângulo central e o ângulo inscrito, tá? Ângulo central e ângulo inscrito. Ângulo central, o vértice dele está na circunferência, é um ponto da circunferência, tá lá, o vértice dele está na circunferência, num dos pontos da circunferência. E o ângulo inscrito, né? Aqui, ó, eu apontei para o ângulo central, o ângulo inscrito beta. E o ângulo central, que é o alfa aqui, o vértice dele é o centro da circunferência, né? Bem fácil de deduzir, ângulo central. Então, qual que é a propriedade? O ângulo central tem a mesma medida do arco, que delimita ele, certo? Lembra que eu falo para vocês? Olhe para o arco, não fique só olhando para o ângulo, olhe para o arco. Então, o alfa tem a mesma medida do arco APD, certo? E o beta tem a metade da medida do alfa. Metade da medida do alfa. Então aqui, ó, o x inscrito, 118 central. O inscrito é metade do central. É só fazer 118 dividido por 2. Aqui é o contrário. Inscrito é 41. Eu quero descobrir o central, que é o x. O central é o dobro do inscrito. Logo, x é 41 vezes 2. Acabou. Tá vendo que eles estão representando o mesmo arco aqui, ó, AB? Central inscrito, o mesmo arco AB. Central inscrito, o mesmo arco AB. É isso, certo? E aqui seria não tão direto, seria uma equação que eu tenho que montar, mas ó, reparem, estão formando o mesmo arco, tanto o central quanto o inscrito, certo? Então, o que eu faço? Esse aqui é o dobro daquele, monta a equação. 10x mais 48 é igual a 2 vezes 7x. Letra de um lado, número do outro, e você vai encontrar. Aí é muito fácil. Teorema de Tales também, gente. Olha, essa parte B, nessa prova tá bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Teorema de Tales aqui é uma das maneiras de aplicar, já mostrei para vocês, já até provei para vocês várias maneiras que a gente pode aplicar o Teorema de Tales, né? Então, por exemplo, uma das que a gente utiliza, que aqui não coloquei nenhum exemplo desse, daqueles que a gente utiliza o exercício de terreno, você pode e deve, né? Fazer a soma para um pedaço, a soma para um pedaço. Então, o que seria a soma? A mais B mais C. Então, se aqui fossem terrenos 30, 40 e 50.
certo? A 30 mais 40 mais 50 está para Azinho, Bzinho, Czinho, assim como este A está para este A. Então, é assim que seria um dos caminhos quando aparecem três incógnitas x, y, z. Só que ele diz que o comprimento da rua é de 90 metros. A gente fez o exercício assim. E aqui a frente desse terreno é 30 metros. Esse aqui é de 40 metros, esse aqui é de 50 metros, igual eu falei. Então, assim, ele não deu a soma descrita, mas você soma. Você soma todos eles. Então, você faz a soma do comprimento dessa rua está para a soma do comprimento dessa rua, assim como o x que estará aqui estará para o valor que estará aqui, por exemplo, 30. Aí você encontra, porque já está lá x, y e z de propósito. Porque se você quiser aplicar do jeito que está aqui, que é o básico, que é o simples, esse está para esse, assim como esse está para esse, você vai criar uma proporção de duas incógnitas e você não vai conseguir sair do lugar. Beleza? Exercício igual a esse não tem muito segredo, porque você tem apenas uma incógnita, né? Então a gente aplica do jeito que ele aplicou aqui, ó. 3x mais 1 está para 5x, tá vendo? Daqui ele já não fez assim, ó, desse está para esse está para esse. Ele aplicou um em cima do outro aqui, ó. 3x mais 1 está para 5x menos 1, assim como 4 está para 6. Acabou, certo? Tem alguns aí para vocês reverem, ó. Lembra esses que cruzam? Que ó, esse está para ele, ó, lembra da reta para a mesma reta, da reta para a mesma reta, certo? Só isso lá tem bastante exercícios que a gente resolveu em relação a isso. Aqui a última aula. Ah, não, a última aula não. Essa aula aqui, a última aula é de relação métrica. Essa aula aqui é um conjunto de 4 aulas, da 21 até 24, todos de semelhança de triângulos, envolvendo a primeira traz os conceitos e o segundo traz exercícios para a gente resolver. Então, gente, tudo que está aqui, ó, é o que a gente precisa, certo? Eu preciso encontrar os triângulos semelhantes. E aí tem vários métodos, né, de proporcionalidade, mas acho que ao longo das aulas e da resolução dos exercícios, vocês vão concordar comigo que não existe método melhor do que você procurar dois ângulos congruentes, certo? E aí, quando a gente fala congruente, que é o termo correto, na nossa linguagem mais informal, é igual mesmo, tá? Os ângulos são iguais. Porém, os lados não são iguais. Os lados são proporcionais. E aí lembra desse aqui quando ele fala assim, ó, lados correspondentes homólogos. Então, para que a gente possa fazer a representação, ele tem que estar com os lados correspondentes, que significa homólogo. Então, eles têm que estar desenhados de maneira que os ângulos identificados como congruentes, como iguais, eles estejam na mesma posição do desenho. Então aqui eu trouxe, ó, tudo aqui que vocês precisam estar aqui, ó, tá? Esse quadro resumo aí é excelente, né? Peguei daqui, ó, tá aí, tem o site aí, clicar aí, entrar lá no site direto, excelente. Olha aqui, ó, esse aqui seria um exemplo dos exercícios que seriam mais difíceis. Então, eu já digo para vocês que nessa prova terá dois. Terá um que eles, né, o triângulo você precisa identificar, eles já estarão na mesma posição, você não vai, que é para mim ver se pelo menos o conceito de aplicação vocês conseguem fazer. E o segundo, que é para corresponder com esse primeiro, né, para o meu critério de correção, você vai precisar fazer esse giro igual tem esse aí, certo? Então aqui já foi localizado os ângulos. Olhei lá os triângulos, certo? Tem o triângulo maior, tem o triângulo menor, o chamou de triângulo 1 e chamou de triângulo 2. Percebam o seguinte, o desenho do 1 e o desenho do 2 não parece nem com 1 nem com 2. Foi feito de maneira que a pessoa coloque e desenhe eles de maneira que eles fiquem homólogos. É isso, certo? Então a pessoa desenhou aqui o 1, como eu já fiz para você, e desenhou o mesmo desenho no 2. Aí ele veio colocando os ângulos. Bom, esse aqui é o de 90, tem que corresponder com o de 90 do 2. Esse aqui é o beta, tem que corresponder com o beta lá. E obrigatoriamente o alfa estará no seu lugar. Aí a gente vem atribuindo os valores. Lembra que eu fiz assim com vocês? Aí eu vou procurando. Ah, então entre esse e esse vértice é o 3, aqui é 5. Aqui é 5, eu quero o x, eu quero o y. Fala, nossa, mas aí vai dar, né, duas incógnitas. Não, depende, né? Se você tem que ir com cuidado. Olha aqui, ó. Eu faço 3 está para 5,
assim como 5 está para y. Achou, achou. Aí, por opção, descobrindo que o y é 25 sobre 3, a pessoa quis, de repente, aplicar o Pitágoras para achar o x, né? Quis fazer o Pitágoras para achar o x. Por quê? Porque esse valor aqui eu não tenho, então eu teria que aplicar o Pitágoras aqui de qualquer maneira para poder encontrar esse valor para fazer a correspondência com aquele, porque senão ficaria duas incógnitas. Então, em vez de aplicar o Pitágoras aqui para fazer a regra de 3, né, a semelhança de triângulos aqui, ele tem esse valor que é cateto, esse aqui que é cateto, ele aplica o Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos e descobriu o valor do x, certo? Seria um exercício difícil, né? E o exercício da prova está neste nível aí, tem essas características aí. Se estiver treinado, conseguirá fazer de maneira fácil e interpretar o que precisa ser feito, certo? E por último, as relações métricas no triângulo. Então aqui nós temos todas as relações métricas. A primeira que a gente aprende, que a gente mais utiliza, é o Pitágoras, que está aqui embaixo. Esse A aqui é o A da hipotenusa, que é a soma das projeções, certo? Do M e do N. A segunda mais utilizada que a gente viu é h ao quadrado é igual a m vezes n. Depois nós temos duas iguais, né, que forma aqui e forma aqui, que é b quadrado ma, c quadrado na. E aquela que a gente utilizou, que é como se fosse uma regrinha, né, uma cruzinha que se faça assim, ó. H vezes A é igual a B vezes C. Beleza? Então aqui nós temos projeções dos catetos, seria o M, não saiu, o M e o N. A altura relativa à hipotenusa seria o nosso H. Os catetos, o B e o C. E a hipotenusa é o nosso querido A. Beleza? Aqui um exemplo, né? Vocês vão ver que é direta, a aplicação é direta, é identificar a fórmula. Terá a fórmula lá? Não, então se preparem, né? Se preparem, estejam preparados. Então aqui, por exemplo, eu posso calcular o h primeiro. Tenho três incógnitas, mas eu posso calcular o h primeiro. Ó. H quadrado é igual a m vezes n. Acho o h. Eu posso achar o a também, que o a é a soma, né, do m com o n. O a é 5. Se o a é 5, eu posso aplicar do b quadrado e do c quadrado. B quadrado ma, c quadrado na. Pronto, acabou, resolvi. Certo? Sabendo identificar e sabendo aplicar as fórmulas aí, é tranquilo. Bom, e por último aqui, gente, a nossa orientação de estudo, né? Rever os vídeos das aulas indicadas, que são as aulas de conteúdo, fazer as lições recomendadas na plataforma educacional Khan Academy, que ajuda bastante, principalmente nessa parte de geometria frente B, né? Tem muito exercício lá, vocês vão ficar bem treinados para fazer a prova, e as tarefas do plural, que não é opcional, né? Que parece, né? Tem gente que não faz, até a aula 26. Se a gente está na aula 26, tem que estar a tarefa lá até a aula 26. Teve a aula, faz a tarefa. Beleza? Espero que vocês se preparem. Eu acredito que com esta explicação e vocês fazendo, né, o que foi recomendado, vocês conseguirão um bom desempenho e se preparar bem, mesmo porque nós temos quase 15 dias até a prova, vocês têm quase 15 dias até a prova aí para poder se preparar, ver e rever os exercícios e o vídeo. Beleza? Até daqui a pouco na live. Aquele abraço. Valeu!